Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. É um grande prazer estar aqui com vocês. Hola, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo. Es un gran placer estar con ustedes aquí. Estou muito feliz por essa oportunidade. Estoy muy feliz por esta oportunidad. Creio que o Senhor tem nos preparado esse momento para um desfrute com Ele Creo que el Señor ha preparado este momento para un disfrute con Él e que o Senhor tenha total liberdade aqui entre nós y que el Señor tenga total libertad aquí entre nosotros. e que seja um tempo onde Ele revelar o seu coração. Que sea un tiempo en donde Él pueda revelar su corazón. Desejo compartilhar com vocês aqui em 1 Crônicas, capítulo 13, versículos 1 a 12. Permítanme compartir con ustedes en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1 al 3. Este capítulo narra a história quando Davi traz a arca para Israel. Este capítulo nos habla cuando David trae el arca a Israel. Então, eu quero apenas ler os versículos 1 a 4. Quero pedir ao meu irmão Christian que faça essa leitura, apenas os versículos 1 a 4. Entonces vamos a leer por ahora los versículos desde el 1 al 4 del capítulo 13 de Primera de Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Meus amados em Cristo, Mis amados en Cristo, eu quero, aqui nesses 4 versículos, quisiera en estos 4 versículos introduzir este assunto. introducir este asunto. Aqui nós vamos encontrar muitas exortações para nós, Aquí vamos a encontrar muchas exhortaciones a nosotros com relação ao desfrute da presença de Deus. en relación al disfrute de la presencia de Dios. E como nós podemos ter um conceito errado das coisas sagradas. Y cómo podemos tener un concepto errado de las cosas sagradas. Neste tema, Davi e a arca, Este tema David y el arca, nós temos muitas lições para aprender. tenemos muchas lecciones a aprender. Então, deixe-me resumir aqui estes 4 versículos que foram lidos. Entonces permítame resumir estos 4 versículos que fueron leídos. Se você se lembra, lá em 1 Samuel, no capítulo 4, Si recordamos allá en 1 de Samuel, capítulo 4, a arca havia sido levada pelos filisteus. el arca había sido llevada por los filisteos. Ela foi levada como um objeto de despojo de uma guerra que foi perdida. Ella fue llevada como un objeto de despojo de una guerra que fue perdida. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, Los hijos de Eli y Fineas, Ofni e Finéias, Ofni y Fineas, levaram a arca para o campo de batalha. llevaron el arca al campo de batalla. Os filisteus derrotaram Israel. Y los filisteos derrotaron a Israel. E assim eles levaram a arca. Y así ellos se llevaron el arca. Por mais de 60 anos, a arca esteve entre os filisteus. Por más de 60 años el arca estuvo entre los filisteos. Então agora Davi vai trazer a arca para Israel. Entonces ahora David va a traer el arca a Israel. Então ele consulta os seus capitães, Entonces él consulta a sus capitanes, os homens de grande preeminência do seu governo. los hombres de gran preeminencia de su gobierno. E ele diz a toda a congregação de Israel: Y él dice a toda la congregación en Israel: se bem vos parece isso, e se vem do Senhor nosso Deus, si bien les parece a ustedes y a Dios y al Señor nuestro Dios, enviemos mensageiros a todos os nossos irmãos, enviemos mensajeros a todos nuestros hermanos para que se reúnam conosco para que se reúnan con nosotros e tornemos a trazer a arca do nosso Deus. y hagamos traer el arca del Señor nuestro Dios. No versículo 4 diz que isso pareceu justo aos olhos de todo o povo.
En el versículo 4 nos es dicho que esto pareció justo a los ojos de todo el pueblo. Então, os textos seguintes diz que Davi, com todo Israel, Entonces en los textos siguientes dice que David junto a todo Israel, e eles vão agora trazer a arca. ellos van entonces a traer el arca. Eles foram para Kiriat Jearim. Ellos fueron para Kiriat Jearim. y Yarim. E aí eles colocaram a arca em um carro novo. Y allí ellos pusieron el arca Um carro novo. en un carro nuevo. E levaram da casa de Abinadab. Y la llevaron de la casa de Abinadab. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, iam à frente guiando o carro. ¿Perdón? E os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, iam à frente guiando o carro. Sí, los hijos de Abinadab, ¿cierto? Iban al frente guiando el carro E al diz que pueblo. todo Israel se alegrava perante Deus com toda a sua força. Y dice que todo Israel se alegraba delante de Dios con toda su fuerza. E a história diz ainda Y la historia dice aún que aqueles bois que puxavam o carro tropeçaram. que aquellos bueyes que empujaban el carro tropezaron. E Uzá, ele coloca a sua mão para segurar a arca. Y Usam coloca su mano, ¿cierto?, para afirmar o sujetar el arca. Então, diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Entonces dice que la ira de Dios se encendió contra Usam E ele morreu imediatamente. y él murió inmediatamente. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu muito. Y dice la Biblia que David se entristeció mucho. E ele disse, Y él dijo, no versículo 12, en el versículo 12, como trarei a mim a arca de Deus? ¿cómo he de traer a mí el arca de Dios? Meus amados em Cristo, Mis amados en Cristo, nós precisamos entender o que realmente ocorreu aqui. nosotros necesitamos entender lo que realmente ocurrió aquí. Porque a ira do Senhor se acendeu. ¿Por qué la ira del Señor se encendió? Era um dia festivo. Era un día festivo. Todo Israel estava feliz. Todo Israel estaba feliz. Davi estava feliz. David estaba feliz. O povo estava cantando. El pueblo estaba cantando. Muitos instrumentos tocando. Muchos instrumentos tocando. Era um dia de júbilo e alegria. Era un día de júbilo y alegría. Porém, Deus estava irado. No obstante, Dios estaba irado. O que realmente aconteceu? ¿Qué es lo que realmente aconteció? Nós precisamos fazer uma análise muito cuidadosa. Necesitamos hacer un análisis muy cuidadoso, Porque aqui nós aprendemos algo sobre a seriedade do caráter de Deus. porque aquí aprendemos algo sobre la seriedad del carácter de Dios. Deus não aceita aquilo que está fora dos princípios que governam o seu coração. Dios no acepta aquello que está fuera de los principios que gobiernan su corazón. Não adianta procurarmos fazer o melhor. No tiene sentido intentar hacerlo mejor, Porque muitas vezes o nosso melhor porque muchas veces nuestro mejor, desagrada a Deus. lo mejor nuestro desagrada a Dios. Nós precisamos descobrir qual é a verdade do coração de Deus. Necesitamos descubrir cuál es la verdad del corazón de Dios. Quais são os princípios que governam a sua obra. ¿Cuáles son los principios que gobiernan su obra? Quando você estuda Êxodo capítulo 25, versículos 10 a 16, Cuando usted estudia Éxodo capítulo 25, del 6 al versículos 10, 10 a 16, del 10 al 16, você vai descobrir que ali Deus dá uma revelação acerca da arca, usted va a descubrir que allí Dios da una revelación respecto al arca, de todos os utensílios do tabernáculo. de todos los utensilios del tabernáculo. A arca foi aquele que primeiro foi construído. El arca fue la primera en ser construida. Ela teve o primeiro lugar no projeto da construção do tabernáculo. Ella tuvo el primer lugar en el proyecto de la construcción del tabernáculo. E por quê? ¿Y por qué? Porque ela fala da preeminência, Porque ella nos habla de la preeminencia, da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. de la persona y obra de nuestro Señor Jesús. Todos os detalhes da arca Todos los detalles del arca apontam para Cristo,
sua apuntan a, pessoa e obra. apuntan a Cristo, su persona y obra. Se você estuda Êxodo capítulo 25 e o versículo 22, Si estudiamos Éxodo capítulo 25, versículo 22, até Números capítulo 7, versículo 89, hasta Números capítulo 7, versículo 39, a arca era denominada a Arca do Testemunho. el arca era llamada el arca del testimonio. E de Números capítulo 10, versículo 33, Y de Números capítulo 10, versículo 33, até Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, hasta Números, até Deuteronômio 31, 26. hasta Deuteronomio capítulo 31, verso 26, Ela era chamada de Arca da Aliança. ella era llamada del arca de la alianza. O que quer dizer nesta didática? ¿Qué es lo que quiere decir esta didáctica? Como Arca do Testemunho, Como el arca del testimonio, ela enfatizava a presença de Deus. ella enfatizaba la presencia de Dios. E como a Arca da Aliança enfatizava a fidelidade de Deus. Y como el arca de la alianza enfatizaba la fidelidad de Dios. Então aqui nós precisamos entender algo. Entonces aquí necesitamos entender algo. A presença de Deus La presencia de Dios e a fidelidade de Deus y la fidelidad de Dios estava aqui representadas na arca. estaban aquí representadas en el arca. Então veja que Davi cometeu alguns erros. Entonces vea que David cometió algunos errores. Ele buscou conselho com seus capitães Él buscó consejo con sus capitanes e não com os sacerdotes. y no con los sacerdotes. Ele buscou conselho com homens que tinham uma função de guerra e não com homens que tinham função espiritual. Él buscó consejo con hombres que tenían una función de guerra y no con hombres que tenían una función espiritual. A intenção de Davi era boa, porém os meios que ele usou trouxe dano para Israel. La intención de David era buena, pero los medios que él ocupó trajeron daño a Israel. Meus amados irmãos e irmãs, Mis amados hermanos y hermanas, toda essa história de Davi e a arca toda esta historia de David y el arca traz preciosas lições para a edificação da nossa vida. traen preciosas lecciones para la edificación de nuestras vidas. Nós precisamos entender algo aqui. Necesitamos entender algo aquí. Jamais podemos utilizar ferramentas ou meios que não estão de acordo com a vontade de Deus. Jamás, nunca podemos usar herramientas o medios que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Jamais poderemos utilizar caminhos fora do plano de Deus na edificação da sua obra. Jamás podemos ocupar caminos que están fuera del propósito de Dios en la edificación de su obra. Veja que no versículo 4, Vea que desde el versículo 4 diz que isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. dice que esto pareció justo a los ojos de todo el pueblo. O que nos parece que Davi queria agradar o povo. Lo que nos parece es que David quería agradar al pueblo. Ele queria o povo satisfeito, o povo feliz. Él quería un pueblo satisfecho, un pueblo feliz. Irmãos e irmãs, Hermanos y hermanas, em todo o nosso serviço espiritual, en todo nuestro servicio espiritual nós temos que procurar agradar a Deus. debemos procurar agradar a Dios. Nós devemos permitir que o Senhor tenha toda a glória, toda a centralidade, toda a preeminência no serviço que nós realizamos. Debemos permitir que el Señor tenga toda gloria, toda centralidad, toda preeminencia en el servicio a Dios. Em Gálatas capítulo 1 e o versículo 10, En Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim: Pablo dice así: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Ou procuro agradar homens? ¿O trato de agradar a los hombres? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aqui, irmãos, consiste uma solene exortação. Aquí, hermanos, hay una solemne exhortación. Nós precisamos sempre, em primeiro lugar, honrar a Deus, Necesitamos siempre, en primer lugar, honrar a Dios, agradar a Deus. agradar a Dios. Porque se nós tentamos agradar as pessoas e não a Deus, Porque si intentamos agradar a las personas y no a Dios, traremos morte em todo o serviço espiritual.
traeremos muerte en todo servicio espiritual. Veja a questão do carro novo. Ve el asunto del carro nuevo. Diz que puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadá, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Dice que pusieron el arca en un carro nuevo, ¿cierto? De la casa, y desde la casa de Abinadab, ¿cierto? Y Uzá y Aió guiaban el carro. Meus amados em Cristo, Mis amados en Cristo, quando os filisteus devolveram a arca, cuando los filisteos devolvieron el arca, eles construíram um carro, providenciaram um carro e colocaram a arca em cima e mandaram de volta para Israel. cuando los filisteos devolvieron el arca, ellos construyeron un carro, ¿cierto? Lo pusieron el arca encima y la enviaron a Israel. A arca foi para a casa de Abinadab. El arca fue a la casa de Abinadab. E o que Davi fez? ¿Y qué es lo que David hizo? Ele fez a mesma coisa que os pagãos filisteus fizeram. Él hizo el mismo asunto que los paganos filisteos hicieron. Meus irmãos, irmãs, lembre-se que em Êxodo capítulo 25, Mis amados hermanos, recuerden que en Éxodo capítulo 25, Deus deu um modelo a ser seguido. Dios dio un modelo a ser seguido. Esse modelo da construção da sua casa, de todos os móveis pertencentes a ela. Ese modelo respecto a su casa y a todos los muebles que se iban a construir en ella. Porque o tabernáculo, em certo sentido, ele representa sim a casa de Deus. Porque el tabernáculo en cierto sentido representa así la casa de Dios. No sentido mais amplo, Y en un sentido más amplio, o tabernáculo como a casa de Deus el tabernáculo como la casa de Dios é o lugar onde os céus e a terra se encontram. es el lugar donde los cielos y la tierra se encuentran. A arca faz parte desse tabernáculo. El arca es parte de este tabernáculo. Podemos dizer assim que ela é a parte central desse tabernáculo. Cuando decimos que es la parte central de este tabernáculo, Então agora os filisteus construíram esse carro, colocam a arca e mandam para a casa de Abinadab. entonces los filisteos ahora construyeron este carro, pusieron el arca y la mandaron a la casa de Abinadab. Então Davi fez a mesma coisa. Entonces David hizo la misma cosa. Se você estudar 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, Si usted estudia 1 de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, você vai ver que Uzá e Aiô não eram levitas. usted va a ver que Uzá y Aió no eran levitas. A arca deveria ser conduzida pelos princípios estabelecidos por Deus. El arca debía ser conducida por los principios establecidos por Dios. Somente os sacerdotes e os levitas tinham envolvimento com a arca. Solamente los sacerdotes y levitas podían mover el arca. Êxodo capítulo 25, versículos 12 a 16. Éxodo capítulo 25, versículos 12 al 16. Josué capítulo 3, versículos 15 a 17. Josué capítulo 3, versículos 15 al 17. E 1 Crônicas capítulo 15, versículos 14 e 15. Primera de Crónicas, Capítulo 15, versículos 14 e 15. capítulo 15, versículos 14 y 15. Todos esses textos Todos estos textos vão nos mostrar como a arca deveria ser conduzida. nos van a mostrar cómo el arca debía ser conducida. Na sua lateral haviam argolas. A sus laterales habían argollas E ali era transpassada duas varas. y por ahí se pasaban dos varas. E aqueles levitas ou sacerdotes, eles levavam a arca até a altura do seu ombro. Y aquellos levitas llevaban el arca a la altura de sus hombros. E assim ela deveria ser carregada. Y así ella debía ser cargada. Então, é muito importante nós sabermos isso. Entonces esto es muy importante y sabemos de esto. Porque senão, meus amados irmãos, Porque si no, mis amados hermanos, nós vamos nos perder em nosso serviço espiritual. nosotros podríamos o vamos a perdernos en nuestro servicio espiritual. Não saberemos como servir a Deus na sua obra. No sabremos cómo servir a Dios en su obra. Podemos colocar nossas mãos na obra de Deus. Podemos poner nuestras manos en la obra de Dios E tudo que nós fizermos fora desse modelo espiritual, y todo lo que nosotros hagamos fuera de este modelo espiritual, nós receberemos a reprovação de Deus. recibiremos la reprobación de Dios. Então, amados em Cristo, Entonces, amados en Cristo, tudo nessa arca toda nuestra arca comunicava a pessoa e a obra de Cristo.
comunicaba la persona y obra de Cristo. Permita-me mostrar detalhe muito importante. Permítame mostrarle un detalle muy importante. Êxodo capítulo 25, versículo 10. Éxodo capítulo 25, versículo 10. Está assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Entonces hicieron un arca de madera de acacia. A acácia, ela representa a humanidade incorruptível do nosso Senhor Jesus. La acacia representa la humanidad incorruptible de nuestro Señor Jesús. Aí diz mais ainda: Y de dice también, 2,5 côvados será o seu comprimento. cuya longitud será de 2,5 codos. De 1,5 côvado a largura. Y su anchura de 1,5 codos. E de 1,5 côvado a altura. Y su altura de 1,5 codos. Então vamos ver alguns detalhes aqui. Entonces vamos a ver algunos detalles aquí. Você pode perceber que os números na arca não são números completos. Usted puede percibir que los números en el arca no son números completos. 2,5 côvados comprimento, 2,5 codos de longitud, 1,5 côvado a largura o 2,5 codos de anchura, e 1,5 côvado de altura. y 1,5 codos de altura. Então, observe bem. Entonces observe bien. Se você estudar aqui, você verá que 2,5 côvados é a metade de 5. Si estudiamos bien, vamos a ver que 2,5 codos es la mitad de 5. Espiritualmente falando, Espiritualmente hablando, o número 5 representa a graça. el número 5 representa la gracia. Outro detalhe aqui. Otro detalle aquí. 1,5 côvado é a metade de 3 côvados. 1,5 codos es la mitad de 3 codos. O que significa, então, aqui, algo que Deus tem para nós? Entonces, lo que significa aquí es algo que Dios tiene para nosotros. Porque o número 3 é o número da Trindade, segundo a Bíblia. Porque el número 3 representa la Trinidad, ¿cierto? Según la Na Biblia, tipologia bíblica. en la tipología bíblica. O número 3 representa a Trindade. El número 3 representa la Trinidad. O número 5 representa a graça. Y el número 5 representa la gracia. Porém, esses números na arca No obstante, estos números en el arca só estão à metade. solo están en su mitad. Agora, você se lembra? Ahora usted se acuerda, Desde o capítulo 10 do livro de Números desde el capítulo 10 del libro de Números até Deuteronômio, capítulo 31, hasta Deuteronomio, capítulo 31, a arca é denominada a Arca da Aliança. el arca es denominada el arca de la alianza. Você vê isso aqui? ¿Usted ve eso aquí? Então, o que quer dizer esses números na arca? Entonces, ¿qué quieren decir estos números en el arca? Para que nós tenhamos o número 3 completo na arca, Para que tengamos el número 3 completo en el arca, precisamos de uma outra parte, de 1,5 côvado. necesitamos de otra parte de 1,5 codos. Se nós queremos ter o número 5 na arca, precisamos de 2,5 côvados. Si queremos tener el número 5 en el arca, necesitamos de otros 2,5 codos. Você se lembra que a arca, ela tinha um propiciatório? ¿Usted recuerda que el arca tenía un propiciatorio? Era a tampa da arca. Era la tapa del arca. Em cima do propiciatório tinha 2 querubins olhando como que para dentro da arca. Encima del propiciatorio tenía 2 querubines como mirando hacia dentro del arca. E como que a arca era chamada, então? ¿Y cómo entonces era llamada el arca? Arca da Aliança. El arca de la alianza. Então, quando atentamos para essas medidas da arca, vemos que elas não estão inteiras. Entonces, cuando miramos las medidas de esta arca, vemos que no están completas. São Enteras. meias medidas. Son medias medidas. 6 vezes é dito no Pentateuco, Arca da Aliança. 6 veces es dicho en el Pentateuco, arca de la alianza. Como que pode haver uma aliança se só tem uma parte? ¿Cómo es que puede haber una alianza si solo existe una parte? Só vamos ter uma aliança se houver 2 partes. Solo hay una alianza si hubiesen 2 partes. Como pode haver um casamento se nós não temos a outra pessoa? ¿Cómo puede haber un matrimonio, un casamiento, si no está la otra persona? Então, aqui que entra o profundo significado da arca. Entonces es aquí donde entra el profundo significado del arca. A Arca da Aliança fala de relação.
El arca de la alianza nos habla de relación. Então, uma parte está na arca. Entonces una parte está en el arca. A outra parte é o que vemos no Novo Testamento. La otra parte es lo que vemos en el Nuevo Testamento. A pessoa e obra de Cristo. La persona y obra de Cristo. Então, essas medidas, elas foram completas na obra de Cristo. Entonces estas medidas fueron completas en la obra de Cristo. Isso é muito especial. Y esto es muy especial. Por isso nós temos essas meias medidas na arca. Por eso tenemos estas medias medidas en el arca. Porque quando Deus faz uma aliança conosco, Porque cuando Dios hace una alianza con nosotros, agora nós somos um com Ele. ahora somos uno con Él. Agora nós fomos unidos a Ele. Ahora estamos unidos a Él. Nesta aliança, En esta alianza nós somos uma família para o Pai. somos una familia para el Padre. Nós somos um templo para o Seu Espírito. Somos un templo para su Espíritu. E nós somos uma noiva para Cristo. Y somos una novia para Cristo. Por isso que ela é a arca da aliança. Por eso es que ella es el arca de la alianza. No versículo 11 de Êxodo, capítulo 10, En el versículo 11 de Éxodo capítulo 10 diz que de ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, dice, de oro puro la cubrirás, por dentro y por fuera, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. y harás una bordadura de oro a su alrededor. Aqui nós temos que ver algo muito importante. Aquí tenemos que ver algo muy importante. Quando você estuda as palavras do nosso Senhor Jesus nos evangelhos, Cuando estudiamos las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio, observe que ele aplicava perfeitamente a sua pessoa toda a tipologia do tabernáculo. observe bien que él aplicaba a su persona muy bien toda la tipología del tabernáculo. Isso é algo muito especial. Y esto era algo muy especial. Nunca podemos esquecer que o tabernáculo, com todas as suas mobílias, prefiguram o mistério de Cristo. Nunca podemos olvidar que el tabernáculo con todos sus inmobiliarios representan el misterio de Cristo. E a arca nos mostra a incorporação de Cristo em sua igreja. Y el arca nos muestra la incorporación de Cristo en su iglesia. Isto é, a sua obra de conformação. Esto es su obra de conformación. Algo que eu e você temos que entender. Es algo que tú y yo debemos entender. Quando diz, de ouro puro a cobrirás, Cuando dice de oro puro la cubrirás, Deus quer que nós sejamos participantes daqueles atributos comunicáveis do seu ser. Dios quiere que seamos participantes de aquellos atributos comunicantes de su ser. Atributos que pertencem a Ele. Atributos que pertenecen a Él. Atributos inerentes do seu caráter. Atributos inherentes a su carácter. O que significa cobrirás? ¿Qué significa cubrirás? Significa uma vestidura de glória. Significa una vestidura de gloria. Permita-me colocar dois textos aqui. Permítame colocar dos textos aquí. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Está escrito assim: Dice así: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Segundo texto, Colossenses 3:10. Segundo texto, Colosenses 3:10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Então, o que esses textos estão dizendo para nós? Entonces, ¿qué nos están diciendo estos textos a nosotros? A obra da graça que temos em Cristo La obra de gracia que tenemos en Cristo é que Ele é o nosso revestimento. es que Él es nuestro revestimiento. Ele é o nosso conteúdo em nossa vida interior. Él es nuestro contenido, nuestra vida interior. Então, amados irmãos e irmãs, Entonces, amados hermanos y hermanas, aqui está o grande segredo espiritual aquí está el gran secreto espiritual do sentido daquilo que era a arca. en el sentido de aquello que era el arca. Você agora compreende por que Deus estava irado enquanto Israel estava regozijando? Entonces ahora comprende por qué Dios estaba irado mientras que Israel se estaba regocijando.
Eles estavam trazendo a presença de Deus, o testemunho da fidelidade de Deus, de uma maneira qualquer. Ellos estaban trayendo la presencia de Dios, el testimonio de la fidelidad de Dios de cualquier manera. Deus estabeleceu princípios para conduzir a arca. Pero Dios estableció principios para conducir el arca. E Davi desconsiderou isso. Y David desconsideró esto. E por ter agido de uma maneira leviana, Y por haber actuado de una manera liviana, isso trouxe dano, isso trouxe morte. esto trajo daño, trajo muerte. Em Números capítulo 10, versículo 33, En Número capítulo 10, versículo 33, depois de passarem 3 anos no Monte Sinai, después de pasar 10 años en el monte de Sinaí, 3 anos, 3 años, sí, 3 no años, Monte 3 Sinai. años, sí, 3 años en el monte Sinaí. Agora o povo de Israel vai seguir na peregrinação até Canaã. Ahora el pueblo de Israel va a seguir la peregrinación a Canaán. Então, o primeiro ato deles era que a arca deveria ir à frente caminho de 3 dias. Entonces el primer acto de ellos es que el arca debía ir al frente, camino de 3 días. Então, olhe bem que coisa especial tem aqui. Entonces miren qué cosa especial tenemos aquí. Aqueles sacerdotes levavam a arca e somente depois de 3 dias todo Israel partia. Entonces los sacerdotes llevaban el arca y recién después de 3 días todo Israel Há partía. detalhe que eu quero te mostrar. Hay un detalle que quisiera mostrarte. Veja esse texto. Mire ese texto. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. E a arca da aliança do Senhor ia diante deles caminho de 3 dias, Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, para lhes preparar lugar de descanso. buscándoles lugar de descanso. Tem alguns detalhes que eu preciso traduzir para vocês aqui. Hay algunos detalles que me gustaría traducir para ustedes aquí. Está vendo a expressão adiante? ¿Está viendo la expresión delante? A arca da aliança do Senhor ia adiante. El arca de la alianza del Señor iba delante. Esta palavra adiante, Esta palabra delante, o hebraico, en el hebraico, é peniim, que significa face. es penií, que significa rostro. Em Gênesis capítulo 32, versículo 30. En Génesis capítulo, perdón, 32, versículo 30. 32, versículo 30, Diz assim: dice así. aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Sí. Dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel porque en aquel lugar vio a Dios cara a cara. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, observe que aqui em Êxodo, em Números 10, 33, observen que aquí en Números 10, 33, quando diz que a arca do Senhor ia diante deles caminho de 3 dias, cuando dice que el arca iba delante de ellos camino de 3 días, o que significa isso do ponto de vista espiritual? ¿qué significa esto en un sentido espiritual? Quando o povo de Israel saiu do Monte Sinai, Cuando el pueblo de Israel salió del monte de Sinaí, a arca já estava à frente deles 3 dias. el arca ya estaba delante de ellos 3 días. E essa palavra adiante Y esta palabra delante significa que quando o povo de Israel marchava em direção à arca, significa que cuando el pueblo de Israel marchaba en dirección al arca, é como se eles estivessem contemplando a face de Deus. es como si ellos estuviesen contemplando el rostro de Dios. E a arca ia adiante deles para encontrar lugar de descanso. Y el arca iba delante de ellos para encontrar un lugar de descanso. Isso não nos mostra na Epístola aos Hebreus ¿Eso no nos muestra la epístola a los Hebreos? que o nosso Senhor foi aquele que entrou por nós Que nuestro Señor Jesús fue aquel que entró por nosotros e abriu um vivo e novo caminho, y abrió un nuevo y vivo camino, onde nós somos convidados, tanto no capítulo 4 como no capítulo 10, donde somos invitados, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 10, a entrar confiadamente ao trono da graça. a entrar confiadamente al trono de la gracia, Ou como diz no capítulo 10, versículo 19, o como dice el capítulo 10, versículo 19,
Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no lugar santíssimo. teniendo libertad, intrepidez u osadía para entrar en el lugar santísimo. E por que nós podemos entrar? ¿Y por qué es que podemos entrar? Porque ao terceiro dia o nosso Senhor ressuscitou. Porque al tercer día nuestro Señor Jesús resucitó. Isso para nós é de grande alegria. Y eso es para nosotros de gran alegría. É nisso que está o prazer de Deus. Es en eso que está el placer de Dios. É aqui que está o coração de Deus na arca. Es aquí que está el corazón de Dios en el arca. Porque ela apontava para essa magnífica obra do seu filho. Porque ella apuntaba a aquella magnífica obra de su Hijo. Então, nós temos que ver isso com muito zelo. Entonces tenemos que ver esto con mucho celo. À medida que nós corremos a carreira cristã, A medida que corremos la carrera cristiana, nós devemos estar com os nossos olhos focados em Cristo, debemos estar con nuestros ojos fijos en Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. mirando firmemente al autor y consumador de nuestra fe. E à medida que corremos mais e mais, Y a medida que corremos más y más, sua face vai transformando o nosso caráter. su rostro va transformando nuestro carácter. Quanto mais nós corremos em direção à sua face, Y mientras más corremos en dirección a su rostro, o brilho da sua face, el brillo de su rostro, diante do Pai, delante del Padre, vai nos conformando a Ele mesmo. nos va transformando al mismo. Então, meus amados irmãos e irmãs, Entonces, mis amados hermanos y hermanas, aqui nós podemos compreender a ira de Deus. aquí podemos comprender la ira de Dios. Não adianta nós nos reunirmos, No nos sirve de nada reunirnos, cantarmos cânticos, cantar cánticos, se nós não temos uma compreensão exata da pessoa e da obra do nosso Senhor. si no tenemos una comprensión exacta de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. Não adianta nós buscarmos a presença de Deus, No nos sirve, no nos conviene buscar la presencia de Dios, se nós não compreendemos o que Cristo realizou por nós. si no entendemos lo que Cristo realizó por nosotros. O que significa o Filho de Deus para nós? ¿Qué significa el Hijo de Dios para nosotros? Aí está a grande lição. Ahí está la gran lección. Então, Davi fez a pergunta: como trarei a presença do Senhor para mim? Entonces David se hizo esa pregunta: ¿cómo traeré el arca de Dios a mi presencia? Então, Amém. o que ele faz? Entonces, ¿qué es lo que él hace? Aí ele volta e busca corrigir o seu erro. Entonces ahí él se vuelve y busca corregir su error. Ele toma os sacerdotes. Él toma a los sacerdotes E os sacerdotes vão e tomam a arca. y los sacerdotes van y toman el arca E os sacerdotes e outros sacerdotes vão fazendo o sacrifício. y otros sacerdotes van a hacer un sacrificio. E à medida que vão sacrificando, a arca vai seguindo para Israel. Y a medida que van sacrificando, el arca va siguiendo a Israel. Davi aprendeu aqui o caminho da cruz. David aprendió aquí el camino de la cruz. Deus não se deixa levar pelos nossos conceitos. Dios no se deja llevar por nuestros conceptos. Deus não se amolda aos nossos planos. Dios no se amolda a nuestros planos. Ele não se apequena à nossa vontade. Él no se apequeña a nuestra voluntad. Então você vê que Deus, ele não se permite mudar em função das nossas circunstâncias. Entonces usted ve que Dios no se permite cambiar en relación a nuestras circunstancias. Ele é aquilo que ele sempre foi. Él es aquello que Él siempre fue. Ele é eternamente. Él es eternamente. Então, agora que Davi pôde entender isso, Entonces ahora que David puede entender esto, nós podemos extrair essas lições para a nossa vida, irmãos. nosotros podemos extraer estas lecciones para nuestras vidas. Que Deus nos ajude a permanecer no seu temor. Que Dios nos ayude a permanecer en su temor. Que Deus nos guarde de nós fazermos a obra do Senhor relaxadamente. Que Dios nos guarde de hacer la obra del Señor relajadamente. Que nós não venhamos promover aquilo que o Senhor não está promovendo. Que nosotros no vengamos a promover aquello que Dios no está promoviendo. Que o Senhor nos liberte dos nossos métodos. Que Dios nos liberte de nuestros métodos. A nossa maneira de fazer as coisas como queremos. Nuestra manera de hacer las cosas como queremos. Porque muitas vezes procuramos agradar pessoas e não a Deus. Porque muchas veces buscamos agradar a las personas y no a Dios.
Todos esses detalhes da arca Todos estos detalles del arca vai mostrar para nós aquilo no qual Deus concentra o seu coração. nos van a mostrar a nosotros aquello en lo cual Dios concentra su corazón. Este é um segredo espiritual. Este es el secreto espiritual. Precisamos encontrar o coração de Deus na sua obra, Necesitamos encontrar el corazón de Dios en su obra, para que reverentemente possamos servir de forma adequada. para que reverentemente podamos servir de una manera adecuada. Não vamos buscar fazer coisas para Deus. No vamos a buscar hacer cosas para Dios. Deixemos que Deus faça a sua obra em nós. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros. É a sua obra em nós que nos levará como resultado a fazer a obra para Ele. Es su obra en nosotros la que nos llevará a hacer como un resultado la obra para Él. Sem o seu trabalho em nós, tudo que nós frutificarmos para Deus será morte. Sin su trabajo en nosotros, todo lo que fructificamos para Él será muerte. Será a obra da nossa carne. Será la obra de nuestra carne. Quanta tristeza Davi teve que enfrentar ali. Otra tristeza David tuvo que enfrentar allí. Ver Uzá caído morto, Ver a Uzá caído muerto, em consequência da sua falta de discernimento, en consecuencia de su falta de discernimiento, sua falta de espiritualidade, por su falta de espiritualidad, porque ele agiu na sua carne. porque él actuó en su carne. Ele procurou apressar as coisas. Él buscó apresurar las cosas. Nós temos que entender o tempo de Deus e o modo de Deus. Nosotros debemos entender el tiempo de Dios y el modo de Se nós Dios. não descobrirmos o tempo de Deus e o modo de Deus, Si nosotros no descubrimos el tiempo de Dios y el modo de Dios, nós sempre estaremos num terreno perigoso. siempre estaremos en un terreno peligroso. Então, meus amados irmãos e irmãs, Entonces, mis amados hermanos y hermanas, que Deus nos guarde, que Dios nos guarde, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, que venhamos sempre servir a Deus de uma maneira adequada, que vengamos siempre a servir a Dios de una manera adecuada, deixando que o Espírito Santo vá à nossa frente, dejando que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, corrigindo os nossos passos, corrigiendo nuestros pasos, nos livrando de fazer na obra de Deus aquilo que nós achamos que é certo, librándonos de hacer en la obra de Dios aquello que pensamos que es cierto, que nós possamos ter um coração rendido, submisso ao Espírito Santo, que podamos tener un corazón rendido, sumiso al Espíritu Santo, para que Ele nos guie em toda a vontade de Deus. para que Él nos guíe en toda la voluntad de Dios. Que Deus nos abençoe. Que Dios nos bendiga. Esta palavra tenha um lugar muito especial no teu coração. Que esta palabra tenga un lugar muy especial en tu corazón. Vamos orar. Vamos a orar.